O foco, quando queremos ter sucesso, não é dizer sim a tudo. O foco é saber dizer não. E se queremos que o Espírito Santo produza fruto em nós, temos que saber dizer não à pessoa mais difícil de todas. Temos que saber dizer não ao eu. Jesus Cristo, que foi o maior exemplo de domínio próprio que nós podemos imaginar. Bom dia. Agora é para todos, não é só para as crianças. É sempre uma alegria estar aqui na igreja. É a minha igreja. Sou membro desta igreja. Há 7 anos que não me veem muito, mas sou membro desta igreja. E tenho muita alegria e muito... Eu sei que não é muito bom dizer isto, mas é verdade. Tenho muito orgulho em ser membro desta igreja. Vejo muitas caras novas. E é uma alegria, gostei muito de ouvir a história do irmão Cícero, do irmão Renato esta manhã, que o Senhor vos abençoe aqui, e muitos outros que estão connosco. É uma alegria poder conhecer-vos, ver-vos e podermos passar este sábado em conjunto. Como eu disse há pouco, está fresquinho, e se as irmãs e os irmãos não se importassem muito, eu pedia-vos autorização para tirar o meu casaco. Não se importam, meus irmãos? É que senão fica muito complicado. Então, agradeço a vossa atenção. Vou pôr aqui que ele não deve cair. Quando nós temos que preparar uma pregação, ou quando somos convidados a falar, e agradeço muito o convite que me foi feito para estar aqui nesta manhã de sábado, normalmente temos que decidir uma de 3 coisas. Ou falamos sobre teologia, algum aspecto das Escrituras que nós percebemos, descobrimos algum dia e achámos, espera, isto é algo mesmo muito importante para partilhar com os meus irmãos. É algo para a sua edificação espiritual. Esse é um dos pontos que nós normalmente podemos decidir falar. O primeiro é sobre edificação. O segundo é sobre missão. Nós somos uma igreja e devemos sair para pregar o Evangelho, para servir o próximo, para sermos uma igreja da comunidade, uma igreja ativa, uma igreja que trabalha, uma igreja que serve a ordem de Jesus. Missão. E existe um terceiro, que normalmente podemos optar por ele, que é para a consagração. Ou seja, para percebermos com a palavra de Deus, com as Escrituras, como é que eu posso aplicá-las na minha vida e ser um melhor cidadão nesta terra para me preparar para o reino dos céus. Como é que eu posso edificar o meu caráter? Como é que eu posso estar preparado para o reino dos céus? E é nesta terceira categoria que eu gostava de falar um pouco desta manhã com as irmãs e com os irmãos que estão aqui na igreja. É sempre um risco falar sobre isto, porque muitas vezes somos interpretados, quem prega sobre como devemos edificar o nosso caráter, como devemos ser pessoas melhores, esse tipo de coisas, muitas vezes caímos do erro de ser interpretados como alguém que está a bater nos outros, ou como alguém que está a repreender, ou a chamar a atenção. Às vezes algumas destas pregações até contêm umas listas. Se fizeres isto, aquilo, aquilo outro, és um bom cristão, estás certinho, vais para o céu, ou fazes parte da igreja. Se não fizeres, se falhares num, olha, estás fora. Eu quero evitar cair nesse erro esta manhã, e não vou apresentar listas, e também não vou tentar não bater em ninguém. Em primeiro lugar, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos, quero que pensem que esta mensagem é para mim, é algo que fez bem ao meu coração e à minha vida, e que espero que faça bem a cada um de vós nesta manhã também, uma vez que estamos aqui todos juntos com a influência do Espírito Santo. E gostava que abríssemos as nossas Bíblias num texto muito famoso, do apóstolo Paulo, um texto em que Paulo fala sobre um fruto muito especial. Em Gálatas, qual é o fruto especial que Paulo fala em Gálatas? É o fruto de quê? O fruto do Espírito. E vamos ler então sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23, é um texto que muita gente sabe de cor. Mesmo que não saibamos de cor,
já de certeza o lemos, já de certeza refletimos sobre ele. Gálatas 5, 22 e 23 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é... E depois vem uma lista. Eu disse que não ia falar de listas, mas está aqui uma lista. O amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. O fruto do Espírito. Se nós virmos o contexto, vem na sequência do fruto da carne, aquilo que nos afasta de Deus. E o fruto do Espírito é aquilo que, quando estamos juntos de Deus, é a forma como agimos quando estamos junto de Deus. E nesta manhã de sábado eu gostava de refletir sobre um ponto em especial do fruto do Espírito. O título que eu dei ao sermão desta manhã é A Última Parte do Fruto. E qual é a última parte do fruto? O que é que nós lemos aqui? Qual é a última parte da lista? Domínio próprio. Domínio próprio. Há versões que dizem autocontrole, há versões que dizem temperança. Domínio próprio. Mas porquê domínio próprio? Há tantas tão bonitas aqui, o amor, a bondade, a paz, a alegria. Vai escolher logo o domínio próprio. Mas porquê falar do domínio próprio? O nosso querido irmão Marco falava esta manhã do sofrimento. E eu acredito que muito do sofrimento que existe nesta terra tem a ver com a falta de domínio próprio. Quando nós vemos muitas das decisões que estão tomadas por pessoas, por famílias, por estados, pelas nações, muitos dos problemas que existem neste mundo é exatamente porque o fruto do Espírito não é desenvolvido nesta última parte do domínio próprio. De maneira que nesta manhã de sábado eu gostava de refletir um pouco com os irmãos em dois aspectos. O que é, ou como é que se reflete, ou como é que podemos viver este domínio próprio. E em segundo lugar, mas porquê é que Paulo pôs o domínio próprio como o último da lista? Ok? De maneira que vamos tentar responder estas duas perguntas nesta manhã de sábado. Eu gosto de pensar que, muitas vezes quando leio a Bíblia, ou quando leio os textos, gosto de pensar qual é a perspectiva do autor dos textos. Quem escreveu, o contexto. Não é só o contexto, mas a razão por que escreveu, ou o que é que queria realmente dizer com aquilo. E muitas vezes o que eu gosto também de fazer é de pensar, Paulo, diz-me lá uma coisa, o que é que tu pensas sobre esse assunto? E se nós tivéssemos a oportunidade de ter aqui o apóstolo Paulo connosco esta manhã, e que estivéssemos a ler este texto, e lhe perguntássemos, Paulo, afinal de contas, o que é que tu queres? Quer dizer, com um bocadinho mais de respeito, que não é assim que nós tratamos o apóstolo Paulo. Pastor Paulo, o que é que o pastor quer dizer exatamente com esta questão do domínio próprio? Talvez, para nos levar a refletir, ele nos dissesse, ou nos perguntasse, o que é que as pessoas em geral dizem sobre o domínio próprio? Quando tu falas com os especialistas, com as pessoas que andam aí à volta, no dia de hoje, no século XXI, no ano 2022, em julho, o que é que as pessoas pensam sobre o domínio próprio? Há uns tempos, quando morreu o Steve Jobs, não sei se sabem quem é o Steve Jobs. O Steve Jobs é um dos fundadores da Apple, de todos esses iPads, iPhones, Macintosh. Um dos fundadores é o Steve Jobs. E ele morreu há uns tempos. E quando ele morreu, saíram livros e documentários sobre ele. Eu, por acaso, não li nenhum, nem vi nenhum, mas ouvi umas notícias, li umas notícias sobre o assunto. E quando falavam sobre a vida dele, havia um aspecto fundamental que focavam, que tinha a ver com a razão do seu sucesso. E ele dizia, e aqui se calhar tem que ler, o foco, quando queremos ter sucesso, não é dizer sim a tudo. Irmão Cícero, graças a Deus, o irmão disse sim quando o convidaram para ir à igreja, não é? Mas o foco não é, dizia o Steve Jobs, ele dizia ao contrário, o foco não é dizer sim a tudo. O foco é saber dizer não.
E depois ele dizia, vocês não imaginam a quantidade de propostas, de ideias que chegaram à minha mesa. Coisas para fazer que até podiam ter muito sucesso. Mas eu tive que dizer milhares de vezes não para poder dizer aquela certa sim. E foi assim que consegui fazer as aplicações do iPad, as aplicações do iPhone e por aí afora, e foi assim que construiu a sua empresa de sucesso. É preciso dizer não. Será que é isto que o Paulo queria dizer quando escreveu sobre o domínio próprio? A capacidade de sermos seletivos, sabermos fazer escolhas, sabermos dizer sim ou não, termos esta capacidade de controle, de perceber quando é que algo é positivo e quando é que algo é negativo? Será que é isto que o Paulo quis dizer? Talvez seja. Mas vamos continuar a perguntar a mais algumas pessoas. Alguém aqui já ouviu falar de uma pessoa que se chama Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro? Quem é que nunca ouviu? Ninguém, ok. O famoso CR7, não é? O Cristiano Ronaldo, o nosso... Cá em Portugal gostamos muito dele, normalmente. É normal. Foi um dos melhores, tem sido um dos melhores jogadores do mundo. O que é interessante e o que se tem escrito muito sobre o Cristiano Ronaldo ultimamente é como é que uma pessoa com 37 anos, jogando sempre ao mais alto nível, nas maiores equipas do mundo, que continua e que normalmente pode escolher as equipas em que pode jogar, chega aos 37 anos com aquela condição física e pode continuar a jogar ao mais alto nível, sempre a correr, e parece que às vezes os outros estão parados e ele continua a correr. Como é que aos 37 anos, quando já todos estão reformados, eu penso que quando o Cristiano se reformar vai diretamente para o lar, porque aquilo nunca mais acaba. Como é que ele consegue? Quando nós lhe perguntamos, Cristiano, diz-me lá uma coisa, mas porquê que isso acontece? Ele vai falar, obviamente, do treino. Mas há uma coisa que ele fala também. E que é, eu digo não a muita coisa. Eu praticamente só bebo água. Não bebo refrigerantes, raramente bebo sumos de fruta, mas bebo muita água. Eu faço exercício físico, eu tenho muito cuidado com o meu sono, tenho um ritmo de sono que não pode escapar daquilo para poder dormir bem. Eu não como qualquer coisa, a maior parte da minha comida é baseada em vegetais, não como pizzas e gorduras e essas coisas. Eu tenho o quê? Domínio próprio. Ou, como nós às vezes dizemos na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e usamos muito esta palavra, tenho o quê? Temperança. Nós, como Igreja, temos uma mensagem da saúde extraordinária, fantástica, há mais de um século e meio, há décadas, há muito, muito tempo. E isso tem sido um dos aspectos distintivos da nossa vida. Eu, ultimamente, tenho ouvido alguns desabafos de alguns adventistas a dizer: nós éramos conhecidos pela mensagem da temperança e agora não, agora toda a gente é vegetariana, agora é moda. E eu digo, pois, mas isso é graças a Deus, porque assim não somos só nós que somos beneficiados, não somos só nós que temos essa bênção, mas toda a gente conseguiu perceber. Aliás, toda a gente está-nos a dar razão por algo que foi escrito há mais de um século e meio atrás. Isso só nos mostra e só nos ajuda a estarmos mais firmes na nossa fé e naquilo que aprendemos. Eu tenho a certeza que muitas outras coisas nos dizem que fazemos erradas, daqui a alguns anos vão dizer que estão certas. Um pequeno parênteses. Ainda esta semana eu li um artigo que falava que temos que reavaliar a teoria da evolução. Era um artigo da revista Nature, escrito por vários cientistas. Vamos ver o que é que isto vai dar daqui a quanto tempo. Será que era isto que o apóstolo Paulo queria dizer quando falava de domínio próprio? Temperança, sermos capazes de comer bem, exercitar bem, beber muita água, apanhar a luz do sol, não em demasia, hoje não, por favor. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Mas não tenho bem a certeza que fosse só isso. Se calhar é isso com mais alguma coisa. Há uns tempos eu fiz... enquanto ainda andava nas atividades de jovens, fizemos um congresso em Lagoa
E nesse congresso mostrámos vários vídeos e depois levávamos os jovens a refletir. E houve um que eu nunca mais me esqueci, que é um vídeo de um estudo desenvolvido por um senhor que se chama Walter Mitchell. Ele já faleceu, ele foi um grande estudioso da psicologia, era professor na Universidade de Stanford, e ele fez um estudo que ficou muito famoso. Provavelmente alguns dos irmãos já viram isto no YouTube ou em algum lado. Se não, procurem e pesquisem porque é muito engraçado. O que é que ele fez? Numa sala fechada, ele tinha uma mesa, em cima da mesa tinha um pratinho e dentro de um pratinho tinha um brócolo. Não, estou a brincar, não era nada um brócolo. Era um marshmallow, ok? Marshmallow é algo que os americanos gostam muito porque é muito doce. É um doce para crianças. Ali um doce bem apetitoso, a escorrer, ali todo apetitoso. Muito difícil de resistir. E ali tinha ele na mesa. E depois, a sala estava fechada, havia uma câmara, e ele chamava crianças. Crianças de 5, 6, 7 anos, e trazia-as. Sentavas à frente do marshmallow, eles abriam logo os olhos, e ele dizia: vocês têm duas opções. Ou comem o marshmallow, ou se esperarem um bocadinho enquanto eu vou ali fora, eu dou-vos outro marshmallow e comem 2. E as crianças sentavam-se à frente do prato. Agora, os irmãos já estão a imaginar o que é que se passava, não é? Sentados à frente do marshmallow, os olhos vidrados, tocavam, cheiravam, alguns até lambiam, poisavam, olhavam para o céu a pedir ajuda: por favor, volta! E o marshmallow ali, até ver quando é que resistiam. É uma experiência muito interessante. Se quiserem, procurem teste do marshmallow no YouTube. Algumas crianças, passado 1 minuto, já estavam a comer o marshmallow. Difícil resistir. Algumas crianças aguentaram até 15 minutos de tortura à frente do marshmallow sem o comer. E depois o autor do estudo, passado alguns anos e depois de muito tempo passar, a conclusão a que ele chegou foi que as crianças que aguentaram mais tempo sem comer o marshmallow, em média, não eram todas, obviamente, em média, as crianças que aguentaram mais tempo sem comer o marshmallow eram os que tinham melhores resultados escolares, eram os que tinham, eram os que faziam menos bullying para com os outros, e eram aqueles que, passado 30 anos, menos tinham em média tido contacto com as drogas. Porquê? Porque tinham domínio próprio e conseguiam controlar os seus instintos. Será que é isto que o Paulo queria dizer quando falava em domínio próprio? Provavelmente. Mas eu não estou assim 100% satisfeito. Depois há a história do Zé. Lembram-se da história do Zé que eu contei há bocadinho para os mais pequeninos? Saber controlar a raiva. Saber controlar os instintos. Conseguir estar calmo quando tudo à volta cai. É. Enquanto eu estava a pesquisar para fazer este sermão, encontrei um senhor muito interessante que se chama Richard Nisbett, e ele é um supra-sumo sobre a inteligência. É um professor da Universidade de onde? De Michigan. E o objeto de estudo dele é sobre a inteligência. Porque é que as pessoas são inteligentes, porque é que podem desenvolver a inteligência, como é que nos podemos tornar mais inteligentes e o que é que podemos fazer com a inteligência que temos. O objetivo dele é inteligência. Numa conferência perguntaram-lhe o que é que ele achava que era mais importante. E ele disse o seguinte: se me dessem a escolher entre dar ao meu filho inteligência ou domínio próprio, eu não tenho dúvidas nenhumas de que escolhia o domínio próprio. Surpreendente, não é? Alguém que baseia a sua vida a estudar a inteligência, acha que mais importante do que a inteligência é sermos capazes de ter domínio próprio. Aliás,
há 150 anos, Ellen White escreveu algo semelhante. No livro Parábolas de Jesus, ela diz, na página 335, cumpre exercer o domínio de si mesmo. E depois ela diz, a mente vulgar, ou seja, a pessoa pouco inteligente, é o que ela está aqui a dizer, a mente vulgar, bem disciplinada, realizará um trabalho maior e mais elevado do que o espírito altamente instruído e que os melhores talentos, se não tiver domínio próprio. Portanto, mesmo que sejamos muito inteligentes, se não tivermos domínio próprio, de pouco vale. Dizia o Sr. Nisbet, na conclusão desta sua observação, que uma mente equilibrada é a chave para uma vida de sucesso. Ou seja, melhor dizendo, o domínio próprio é a chave para ter uma vida equilibrada. Será que era isto que o Paulo queria dizer? Sermos capazes de controlar a nossa raiva, os nossos instintos, sermos capazes de estar calmos quando tudo cai à nossa volta, será que era isso? Talvez. Mas a melhor maneira de perceber o que Paulo quer dizer é olhar para o que Paulo escreveu, não é verdade? E por isso eu gostava que fôssemos ler um dos textos de Paulo que inclui mais a palavra não. Lembram-se do não? O que o Steve Jobs dizia, temos que dizer muitas vezes não. Esse texto encontra-se em Romanos e no capítulo 7. Nós não vamos ler tudo. É um texto até com muitos jogos de palavra, às vezes até um pouco difícil de entender. Vamos ler Romanos 7 e vamos ler de 18 a 20. E o que ele diz é o seguinte. Romanos 7, 18 a 20. Vamos ler só 19 e 20. Pois não faço o que quero, mas o mal que não quero o faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, neste contexto, o que é que será que quer dizer este domínio próprio? O Paulo usa muita palavra não, portanto, se calhar tem mesmo a ver com não. Se calhar tem mesmo a dizer não. Mas é dizer não a quem? Às oportunidades que nos aparecem, às outras pessoas? Dizer não ao instinto da raiva quando ele aparece? Dizer não a não ter cuidado com o meu corpo? É isso que o Paulo aqui quer dizer? O dizer não é dizer não à pessoa mais difícil de dizer não. E quem é a pessoa mais difícil para dizer não? É quem? Um bocadinho mais alto? Eu. Sou eu. O domínio próprio é a capacidade de dizer não a mim mesmo. E se eu disser não a mim mesmo, as outras coisas que o Steve Jobs, o Cristiano Ronaldo e os outros universitários dizem, são muito mais fáceis de conseguir. Paulo ainda tem um outro texto que eu gostava de refletir convosco esta manhã, que é 1 Coríntios 6,12. O que é que ele diz em 1 Coríntios 6,12, irmãs e irmãos? 1 Coríntios 6,12. Vamos ler. E este eu gostava de trazer especialmente para os jovens esta manhã. Sabem, eu não disse no início, mas eu quando pensei nesta mensagem, eu sei que esta igreja é uma igreja jovem, tem sempre jovens, e eu pensei que gostava de trazer algo que os jovens precisam hoje em dia. E eu acho que uma das coisas que os jovens precisam é domínio próprio. E este texto de 1 Coríntios 6,12 tem muito de mensagem para os jovens. Ele diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser. Mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas. Mas eu, qual é a palavra que vem a seguir? Eu não me deixarei o quê? Dominar por nenhuma. É isto, meus queridos irmãos, o domínio próprio. É ter tudo à minha disposição. E hoje nós temos tudo à nossa disposição.
Está tudo no bolso, no nosso bolso. Podemos ver tudo, ouvir tudo, conhecer tudo. Temos tudo à nossa disposição. Tudo. Qual é o único filtro que existe entre nós e o que está à nossa disposição? É o quê? É o domínio próprio. É a capacidade que o Senhor nos dá de podermos escolher o que é certo e o que é errado. Falávamos na escola sabatina sobre maturidade. E é isto, maturidade. Maturidade é saber que não podemos fazer tudo o que queremos fazer. Não podemos. Porque não é possível. É não gastarmos tudo o que queremos gastar, senão vamos entrar em dívidas. É não comermos tudo o que queremos, senão vamos ficar doentes. É não estar sempre online, porque senão vai-nos fazer mal à cabeça. É isso a maturidade. É conseguirmos que o Espírito Santo nos ajude a ter este domínio próprio. E foi isto exatamente que aconteceu com o nosso exemplo supremo, Jesus Cristo, que foi o maior exemplo de domínio próprio que nós podemos imaginar. Aquele texto famoso de Paulo também, hoje estamos a falar muito sobre Paulo. Em Filipenses, no capítulo 2, eu penso que muitos sabemos de cor. Filipenses 2, 6 a 8, vamos ler só esta parte, e por isso eu vou ler, que é para não dizer a parte que não me alongar muito. Filipenses 2, 6 a 8 diz o seguinte: Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, disse não a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e por aí afora, até à morte de cruz. Jesus, o Rei do Universo, um com o Pai, deixou tudo, renunciou todo o seu eu, deixou todo o seu eu de lado, dominou esse seu instinto próprio para nos vir servir. E é graças a isso, minhas queridas irmãs e irmãos, que podemos estar aqui hoje. Só e apenas por isso. Porque Jesus deixou tudo o que tinha direito, tudo o que tinha no céu, todas as coisas a que ele tinha acesso, tudo o que lhe era lícito, ele deixou para vir e morrer por mim na cruz e sofrer por cada um de nós. É esse o exemplo da abnegação. A segunda pergunta que eu fiz foi: Paulo, mas porquê é que ele é o segundo da lista? Quando nós lemos, e vamos voltar a Gálatas, quando nós lemos, tem tantos tão interessantes. O amor, logo o primeiro, o principal. Se calhar é isso. Se calhar é porque é o menos importante. Já percebi. Se o amor é o mais importante e é o primeiro, e o Paulo disse muitas vezes que o mais importante é o amor. Ele disse muitas vezes. Em 1 Coríntios, ele diz: permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o mais importante é o amor. Então, se o amor é o mais importante, e depois vêm todos os outros, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, por aí afora, e o último é o domínio próprio, quer dizer que o último é o menos importante. Será que é isso? Eu gostava de refletir convosco em algumas listas de coisas que aparecem na Bíblia. Por exemplo, a lista, logo em Gênesis capítulo 1, a criação. Deus cria a luz, Deus cria a terra, Deus cria, faz a separação entre as águas, Deus cria a erva verde, os peixes, os animais, por aí afora, babá. Qual é a última coisa que Deus criou? Foi o quê? A última coisa que Deus criou? Não foi o homem. Foi a mulher. Obrigado, irmã. Foi a humanidade. Ok, obrigado. Desculpem lá. Era só uma brincadeira. Mas o pináculo da criação, na realidade, foi a mulher. Não foi o homem. Foi o mais importante. Bom, eu não quero dizer que o domínio próprio é o mais importante. Porque, aliás, nós já vimos que o mais importante será o amor. Mas o que é que o homem mais tem que nenhum dos outros seres criados tem?
tem a capacidade de desfrutar, tem a capacidade de influenciar, tem a capacidade de gerir, de ser mordomo de todos os outros. Não é verdade? Se calhar o domínio próprio está no fim por causa disso. Mas vamos continuar a ver. Outra lista, os 10 mandamentos. Temos os 10 mandamentos. Qual é o último mandamento? Não o quê? Qual é o 10º mandamento? Não o quê? Não cobiçarás. Ok? Não cobiçarás. O que é cobiça? A cobiça é baseada na inveja. A cobiça é baseada em querer o que os outros não têm. Reparem uma coisa, irmãos. Se eu não cobiçar, eu vou adulterar. É difícil, não é? Quantos assassinatos são causa de cobiça? Quantas mentiras são causa de cobiça? Ou mesmo, quantos deuses, em vez do Deus dos céus, existem por causa de cobiça? Eu quero ter um grande, o que quer que seja. Eu quero ser, hoje falávamos das riquezas, eu quero dar. São outros deuses por causa da cobiça. Ou mesmo as imagens de escultura. Aquele tem uma estátua tão bonita, eu vou adorar uma estátua ainda mais bonita. Cobiça. Se calhar está no fim, porque influencia os outros todos. Uma terceira lista. Mateus capítulo 5, os primeiros versículos. O que é que aparece no início do Sermão da Montanha do Senhor Jesus? As bem-aventuranças. Obrigado. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Por aí fora. Os limpos de coração, por aí fora. Qual é a última bem-aventurança? Parece que não tem nada a ver com as outras. O que é que Jesus diz da última bem-aventurança? Diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, porque também assim foram perseguidos os profetas que vieram antes de vocês. Jesus, mas porquê é que esta é tão diferente das outras todas e porquê é que esta está no fim? Porque se nós formos pacificadores, se nós formos limpos de coração, se nós formos pobres de espírito, se nós chorarmos, se nós formos misericordiosos e todas as outras, muito provavelmente vamos ser perseguidos. E por isso somos bem-aventurados. Então, o facto de estar no último não quer dizer que seja menos importante. Quer dizer o quê? Quer dizer que nos vem ajudar a olhar para as outras. E se nós olharmos para o fruto do Espírito, todos eles têm a ver com os outros, não é? Eu amo os outros. Eu tenho alegria para os outros. Eu tenho paz para os outros. Eu tenho paciência para os outros. Sou longânimo para os outros. Sou bondoso para os outros. Mas a última é o domínio próprio. O domínio próprio é para quem? É para mim. E se eu tiver domínio próprio, eu vou ser muito mais capaz de amar. Se não pensem, esta semana, peço desculpas se estou-me a alongar, eu vou terminar em breve. Esta semana, alguém que vocês gostam muito tem um problema grave e telefona-vos e diz-vos: eu preciso da tua ajuda. Mas esta semana eu até estou de férias, eu queria ir à praia. Eu até estava a pensar passar um tempo tranquilo e descansado. Mas aí, tu pensas: bom, eu tenho que ter amor por esta pessoa, eu amo esta pessoa. É o amor que me motiva a querer fazer alguma coisa por esta pessoa, porque ela precisa de mim. Mas eu não quero. Tenho outras coisas que gostava de fazer, também preciso para mim. E aí entra o domínio próprio que me diz: não, João, não. Não o teu interesse, mas usa o amor que o Espírito põe no teu coração e vai falar com aquela pessoa. Então eu renuncio a mim, digo não a mim próprio, para poder ter amor para com o outro. Alegria. Estamos no verão, uma altura de festas, brincadeiras, e os jovens são muitas vezes tentados a ir para festas e brincadeiras que se calhar não é bem o melhor, não é verdade?
E eu penso, eu quero ser alegre, eu tenho esta oportunidade de ter muita alegria, eu tenho esta alegria, tenho esta oportunidade de ter um gozo, de ir brincar com os amigos, de ir de férias com eles, o que quer que seja. E eu penso, mas será que o que eles vão fazer é o correto? E cá vem o domínio próprio. E faz-me pensar, será que esta é a alegria que Deus quer que tu tenhas? Será que este é o gozo que Deus quer que tu tenhas? Então eu exerço o domínio próprio e penso, se calhar é melhor não. Eu tiro o meu eu e deixo que o Espírito Santo me ajude a exercer o domínio próprio. E por aí afora, eu não me vou alongar, não vou fazer com todos, mas se quiserem façam o exercício com os outros todos, porque se não tivermos domínio próprio, não vamos conseguir fazer exercer o fruto do Espírito. Então, todos são importantes. Todas as componentes do fruto do Espírito são importantes. Mas se não tivermos o domínio próprio, não vamos conseguir fazer crescer as outras. E agora vem a observação, e para concluir, e que é, mas Deus, eu não consigo. Eu, João Martins, dizer que não às coisas que me apetecem, eu não consigo. É impossível. E é aí que o apóstolo Paulo nos diz, João, mas de quem é que é o fruto? O fruto é teu? De quem é o fruto? O fruto é do Espírito Santo. E é esta a maravilha do domínio próprio. É que não sou eu que tenho que me esforçar para ter. O meu esforço é pedir a Deus que dia após dia me dê este domínio próprio. Esta capacidade de dizer não a mim mesmo. Esta capacidade de tentar perceber o que é bom na minha vida, o que é que me edifica e o que é que me prepara, o que é que desenvolve o meu caráter para um dia estar com Deus nos céus. É o quê? O que é que eu vou dizer não? O Jobs, o Ronaldo e todos os outros tinham razão ao dizer, temos que saber dizer não. Mas o principal não que nós temos que dizer é a nós mesmos. Se queremos viver pelo Espírito e se queremos que o Espírito Santo produza fruto em nós, temos que saber dizer não à pessoa mais difícil de todas. Temos que saber dizer não ao eu. Mas só o conseguimos fazer pela promessa, pelo poder e pela pessoa do Espírito Santo. É apenas por Ele. E por isso, nesta manhã de sábado, eu queria deixar-vos com esta recomendação. Mais uma vez, não estou a bater em ninguém, é uma mensagem para mim. Que quando tivermos que fazer escolhas, deixemos que o Espírito Santo nos ajude a dizer não a nós próprios e a dizer sim à influência do seu Santo Espírito para sermos uma bênção para aqueles que estão à nossa volta. Que o Senhor nos ajude nesse sentido. Amém.